Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que me assistem e me escutam nesta manhã. Estamos em mais um vídeo, um áudio também da vida, da origem e dos ensinos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade. A única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, e dá a sua vida por ela. A igreja não abre mão da verdade, seja em qualquer circunstância, em qualquer momento desta terra. A igreja de Jesus Cristo, a verdadeira, a única que as portas do inferno não entrou nela, não abre mão da verdade. A verdade é dita a todo custo. A paz, se possível, mas a verdade tem que ser a todo custo, nunca abre mão da verdade. Por isso foi tão perseguida, massacrada e tentada ser destruída durante todos os decorrer dos séculos até os dias de hoje, desde que foi fundada por Jesus Cristo há mais de 2019 anos atrás. Então, irmãos, no último vídeo nós vimos a história em que Pedro desceu pregando o evangelho e doutrinando alguns irmãos. Ele chega na cidade de Lida, onde cura a discípula Tabita. Depois ele vai para Jope, mas em Cesareia tem um oficial romano chamado Cornélio, um homem bom, íntegro, amigo do evangelho, amigo das coisas de Deus, mas não era judeu por natureza, ele era romano. Havia se convertido, amava a lei de Moisés, amava as coisas de Deus, fazia esmola, orava, fazia de tudo. Por isso Deus mandou um anjo falar com ele e pedir a ele que mandasse chamar Pedro para que ensinasse a ele o caminho correto, porque caminho de boas obras é muito nobre para a pessoa aqui nessa vida. Você ajudar os outros, você fazer caridade, você distribuir coisas para as pessoas, é muito nobre. É satisfação, você fica satisfeito com aquilo que você faz, a bondade que você faz, você fica satisfeito. Só que isto não pode ser usado para se salvar. Não é com dinheiro, não é com obras que um homem pode se salvar do inferno. Não, porque se fosse assim, não precisaria Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados. Boas obras, dádivas boas, não perdoa meus pecados. Se fosse assim, não precisaria Jesus morrer na cruz do Calvário. A salvação só pode ser adquirida se você decidir aceitar Jesus Cristo como o seu Salvador. Ele morreu na cruz do Calvário para extinguir os seus pecados, para que você possa ser salvo da ira futura, do julgamento final. Ele morreu, então ele é detentor desta salvação, Jesus Cristo. Se você o aceitar como Salvador das suas vidas, da sua vida, o que é que acontece? Ele passa a pegar aquela morte que ele teve na cruz e passa para você, como se você estivesse matando todos os seus pecados, tudo que aconteceu para trás. E agora, daqui para frente, você decide obedecer Jesus Cristo, os ensinos dele, tudo o que ele ensinou aqui na terra, quando viveu aqui na terra. A partir daí, de aceitar Jesus Cristo como Salvador e de seguir seus ensinamentos, você pode começar a fazer suas boas obras. Ajudar, né? Dar esmolas, ajudar quem tem, se tiver riqueza, distribuir com os pobres. Tudo é válido a partir da salvação. Depois de aceitar Jesus Cristo como Salvador, tudo é válido. Agora, até não aceitar Jesus Cristo como Salvador, nem decidir obedecê-lo, nada do que você fizer vai importar. Nada, não vale nada de nada. Você pode até, como diz um versículo, você pode ter o amor de distribuir todos os seus bens para todos os pobres do mundo. Não vale para comprar a salvação. Você não pode comprar a salvação. A salvação é de graça. É dada a todo aquele que amar o Senhor Jesus Cristo e decidir obedecê-lo.
Se consegue a salvação assim, de graça, e é muito forte. É para que ninguém tenha o direito de dizer era muito caro e eu não podia comprar a salvação. Paulo, na carta aos Romanos, explica isso. Quem me dirá, eu vou até o céu para tentar conseguir a salvação? Eu vou até do outro lado do mundo para conseguir a salvação? Não. Está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Se aceitares o Senhor Jesus Cristo como Salvador da tua vida e do teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, disse o apóstolo Paulo. Então é de graça. Não é pelas suas boas obras. Cornélio fazia boas obras, mas precisava ser salvo. E ele precisava do caminho correto. E ele aceitou. Ele não foi rude não, prepotente não. Ele viu que o caminho não era aquele não. Apesar de fazer coisas boas, as pessoas dizem, mas eu não vivo, eu não mato, não roubo, não fumo, não vivo fazendo mal por aí. Acham que vão estar salvos por conta disso, que Deus vai reservar um lugar para ela por conta disso. Mas é desobediente, porque não está aceitando aquilo que Deus falou. Somente se aceitar Jesus Cristo como Salvador serás salvo. Ela quer ser diferente dos outros. Ela quer ser salvo pelas boas obras que faz. Ela quer ser salvo porque não faz maldade nenhuma. Não mata, não rouba, não fuma. Não diz palavrões. Vive uma vida boa. Então por isso ela acha que pode ser salvo. Ela pode ser diferente daqueles que tiveram que aceitar Jesus Cristo como Salvador. Ela não precisa não aceitar não. Ela precisa andar como ela quiser, certo? Desde que não mate, não roube, não fume, não faça coisas más, está bem, está no caminho certo. Não, você não é melhor do que ninguém não. A ordem é para todos, todos têm que aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Coloque isso na sua mente. Você não é melhor do que os outros não. Só porque não mata, não rouba, não fuma, acha que já está no... Deus vai lhe guardar e colocar num lugar bom quando você morrer. Vai não. A ordem de Deus é essa. Se você aceitar Jesus como Salvador, será salvo. Também se não aceitar, já está condenado. Não viva de fantasia. Não viva de conto de história de trancoso, não. Não se firme em algo que vai se acabar, não. Faça aquilo que é certo. Se sustente na verdade. Aceite Jesus Cristo como Salvador. Decida estudar os ensinos dele, amar a ele, e você estará firme. Pode fazer toda a bondade do mundo agora, mas siga as ordens de Deus. Não siga as ordens dos homens, não siga as suas ordens, não. Se achando, não. Porque não faz maldade, está se achando. Não siga você, não. Siga Jesus Cristo. Não me siga, não. Siga o Evangelho. Cornélio aceitou. Apesar de estar dentro dos conformes, orando 3 vezes ao dia, fazendo bondades para o povo judeu, Cornélio aceitou quando Deus disse, olha, está errado. Chame Pedro que ele vai lhe ensinar. Quando Pedro chega ali, aí Pedro percebe que Deus já tinha dado uma lição a Pedro, né? Dizendo a ele que agora estava quebrando a barreira de separação. Não é só os judeus que vão ser salvos, não. Não só é o povo de Israel para quem Jesus Cristo veio, não. Veio num começo somente para o povo de Israel, somente para os judeus, mas eles rejeitaram, mataram e crucificaram Jesus Cristo. Então Jesus Cristo agora é dado a todos os povos da terra. Foi isso que Deus ensinou a Pedro. Quando Pedro chega na sala de Cornélio, na casa de Cornélio, oficial romano da coorte chamada italiana, uma da mais nobre de alta patente do império e do exército romano. Quando chega na sala ele diz, meus irmãos, todos que estão aqui presentes, agora eu entendo por que eu estou aqui e por que Cornélio me mandou chamar. Deus quer mostrar a todos que a partir de agora a salvação é dada a todos os homens. Não é só os judeus, não. Não é só o povo de Israel que tem direito, não. Todos os homens em todos os lugares que aceitarem o Senhor Jesus Cristo será salvo. Quando Pedro deu aquele discurso ali, todo o povo ali na sala, que não eram judeus, um vento tomou conta deles, o Espírito Santo tomou, e eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados, falaram em outras línguas. Os judeus que tinham vindo com Pedro, aquela velha história, né?
que eram descendentes diretos de Abraão, Isaac e Jacó, judeus mesmo, de sangue mesmo, eles olharam assim, ficaram admirados que as pessoas que não eram judeus, que não eram do povo de Israel, falavam em línguas estranhas, estavam sendo cheios do Espírito Santo, como eles também receberam lá no dia de Pentecostes. Eles ficaram boquiabertos com aquilo, admirados. Pedro olha para eles, né, para os judeus legítimos, e diz: será que eu vou poder recusar o batismo nas águas a essas pessoas? Já que o próprio Jesus Cristo, que é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo, batizou eles que não são judeus. Eu vou negar. Sejam todos agora batizados nas águas. Batismo nas águas, irmãos. Algo interessante, nobre, bonito. Uma ordem dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Foi a ordem de Jesus Cristo no Ide. O batismo nas águas é para todos que aceitarem Jesus Cristo como um Salvador, independente de onde aceitou, como aceitou e de que jeito aceitou. É uma ordem, é uma dádiva, é um direito adquirido por todo novo convertido na hora que ele aceita Jesus Cristo como Salvador. Ele não conhece isso e ele precisa conhecer, mas os líderes não ensinam nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque muitas denominações e religiões se apropriaram deste batismo, pegaram para elas, ensinam do jeito que elas querem, não ensinam do jeito que Jesus Cristo e os apóstolos ensinaram, ensinam do jeito que elas querem para escravizar os novos membros que estão chegando. Tem aquelas até que batiza quando ainda é criança. Batismo nas águas é para mostrar ao mundo que morreu aqueles pecados para o mundo, morreu aquela vida anterior, até aquele momento que aceitou Jesus Cristo como Salvador, morreu aquela vida para trás, e agora uma nova vida. A pessoa que está batizando, pega ela, coloca ela debaixo das águas, simbolizando que ela está morrendo para tudo aquilo que ela praticou até aquele momento. E depois levanta ela, dizendo que ela agora, a pessoa agora, está nascendo para Deus. A vida dela agora vai ser pautada nos ensinos de Jesus Cristo. Mudou, deixou aquilo que era para trás, já morreu. Agora está tudo novo com Jesus Cristo. Isso é o batismo nas águas. É uma dádiva dada por Deus, por Jesus Cristo, pelos apóstolos, pela igreja antiga, pela igreja do começo, dada aos seus novos membros quando eles chegam. Não é depois de 3 meses, não. Não é depois de 1 ano, não. Não é depois de 6 meses, não. Como estão ensinando e fazendo por aí. Estão privando, estão tirando o batismo nas águas dos novos convertidos, direito que foi dado a eles pelo próprio Jesus Cristo. Estão arrancando esse direito dele e dado a ele depois de 1 ano. Depois de manipular. Isso aí, essa manipulação que eu estou falando, é manipular de acordo com os costumes dela, da denominação, da religião. De acordo com a doutrina de homens que elas ensinam, que não estão no Evangelho. Então, eles vão preparando aquela pessoa para quando batizar, já está enquadrada dentro da denominação e não dentro do Evangelho. É como se o batismo nas águas fosse a certificação da salvação pela religião, pela denominação. Está tudo errado. O batismo é uma dádiva dada a todo aquele que aceitar Jesus como Salvador de sua vida. Nós vimos isso com o eunuco. Ele disse ao apóstolo Filipe: o que me pede de tu me batizar? Agora já aceitei Jesus como Salvador. Filipe disse: nada, se você crer de todo o coração, vou batizar agora. Depois do batismo nas águas, depois que a pessoa é batizada, simbolizando que morreu para a vida passada dela e agora está nascendo para uma nova vida com Jesus, aí sim, daqui por diante, a denominação pode discipular este novo membro. Pode mostrar seus costumes, seus modos de viver, de seguir, que não estão dentro do Evangelho, mas muitas vezes são costumes bons, coisas que podem ser obedecidas sim. Tem muitos delas com costumes até bonitos, nobres, certo? Então pode ser passada para ele depois que ele for batizado, porque o batismo é uma vez só.
E é quando aceita Jesus Cristo como Salvador. Depois é que a pessoa decide se aceita os costumes ou não. O que está errado é que as pessoas estão, primeiro, aceitando Jesus Cristo e a denominação evangélica ou religião deixa para batizar, depois vai preparando a pessoa. Quando chega na hora, ainda tem a ousadia de mudar a fórmula do batismo. Dentro do batismo, sabe o que é que eles dizem? Pede que o membro prometa. Na hora que está batizando é um absurdo. Promete seguir os costumes, doutrinas, modo de vida da igreja. Essa igreja que ele se refere é a denominação dele. Não é a igreja do Senhor Jesus Cristo, não é a denominação dele. Porque na denominação dele tem membros da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, mas não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nem Assembleia, nem Batista, nem Pentecostal, nem Ariana, nem Deus é Amor, nenhuma dessas é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Elas contêm membros que fazem parte, contêm pessoas dentro dela que fazem parte da igreja verdadeira. Mas a denominação não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas na hora do batismo ele diz, promete seguir os costumes, doutrina da igreja do Senhor. O membro pensa que é a igreja verdadeira do Senhor, mas não é a denominação dele. Na hora do batismo não pode ser dito nada disso. Tudo está excluído. Quem faz isso está falsificando a palavra de Deus. Porque a fórmula do batismo foi dada, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, disse o Senhor Jesus Cristo. Só que o termo de briga aí, de briga entre os teólogos, é porque Jesus Cristo usou o termo em nome. E se nós formos analisar, em nome, é em nome de uma pessoa. Não pode ser em nome de título. Título não é nome. Ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não bate, não está correto. Pelo português do versículo, está errado. Pelo português seria batizando-os nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Pai não é nome, pai é título, dado a todo aquele que gera uma criança. Ele é dado o título de pai, porque ele gerou alguém, gerou um filho. Então, é o título de pai para ele, mas o nome dele não é pai. O grande Deus nosso também, ele tem o título de Deus, mas o nome dele não é Deus. O nome dele foi dado a Moisés. Moisés escreveu o nome de Deus. Só que durante o decorrer dos tempos, este nome foi perdido. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, guardavam tanto o nome de Deus que não passava, quase que não passava para os outros, para que não caísse naquele pecado de não blasfemar o nome do Senhor. Não estava se referindo a Deus, não, porque Deus é título. Estava se referindo ao verdadeiro nome de Deus, que foi dado a Moisés. Deste nome que foi dado a Moisés, só sobrou 4 letras, chamadas de tetragrama. É impronunciável, mas nós resolvemos aportuguesar a coisa. Como foi que nós aportuguesamos? Nós pegamos as vogais e colocamos junto do tetragrama, das 4 letras hebraicas impronunciável. Nós colocamos umas vogais e formamos o nome Jeová ou Iavé. Mas isso é aportuguesado, não é o verdadeiro nome. É para que a gente tivesse mais ou menos uma ideia do que seria o nome de Deus. Não é o verdadeiro nome de Deus. Jeová não é o verdadeiro nome de Deus. Iavé não é o verdadeiro nome de Deus. Esse nome foi perdido. Esse nome estava escrito na lâmina do propiciatório, na testa do sumo sacerdote. Mas se perdeu no tempo. Só sobraram o tetragrama. Então não se sabe hoje o verdadeiro nome de Deus. Então Deus é título. Mas Deus tinha um verdadeiro nome por quem ele era chamado. Nós não temos ele hoje. O único nome verdadeiro que nós temos é Jesus Cristo. Por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode ser muito bem traduzido para batizando-os em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome verdadeiro que nós temos. O resto é título. Espírito Santo, por exemplo, é um título dado ao Santo Espírito de Deus. É dado a ele o título de Espírito Santo. Mas Espírito Santo não é nome, é um título. Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Filho, todo mundo
sabe que filho não é nome. Filho é título. Meu filho, por exemplo, ele é meu filho porque eu gerei. Mas o nome dele é David. É Davidson. Esse é o verdadeiro nome dele. Filho ele é porque eles foram gerados por mim e por minha esposa. Então eles têm o título de filho. E um dia terão o título de pai. Certo? Então, título é uma coisa, nome é outra. Por isso que a igreja, se nós vamos estudar agora o Atos dos Apóstolos, nós vemos a igreja só batizando. Mas nas expressões do batismo da igreja é batizando-os em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos são batizados em nome de Jesus Cristo. Mas está errado quem batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. É uma questão de você aceitar ou não. Tudo está enquadrado. Ou você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou você batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá tudo, não precisa briga por causa disso. Como os teólogos brigam até hoje para saber quem está certo. Coisa desnecessária. O mais interessante é que o novo convertido tem este direito de batismo nas águas. E depois é que seja dada a ele a doutrina dos costumes que pode ser obedecido, tem que ser obedecido, viu? Se você pertence a uma denominação e ela tem um costume e uma doutrina e você não obedece, você não pode fazer isso. Você tem que seguir a doutrina. Porque não é nada demais você obedecer, a não ser que a doutrina esteja pedindo para você pecar. A não ser que a denominação esteja pedindo para você, com doutrinas heréticas, que está fora dos evangelhos. Se a sua denominação evangélica segue o evangelho do Senhor Jesus Cristo, siga os costumes dela, obedeça o seu pastor, obedeça o presbitério, obedeça o ministério da igreja. Não está tudo enquadrado dentro do evangelho? Não tem nada demais. Pode obedecer sim, e precisa obedecer. A ordem é obedecer. Agora, eles não podem botar esta promessa dentro do batismo, como algumas fazem. Isso está errado. Ninguém tem que prometer nada na hora do batismo. É só um símbolo de que a pessoa morreu para o mundo e nasceu para Deus. Então, irmãos, foram batizados logo ali. Após Jesus Cristo batizar com o Espírito Santo, aquele povo que não era judeu, logo batizou. Depois disso, irmãos, nós vimos o evangelho, desta vez espalhando por todos os lugares e chegando na cidade de Antioquia. Jesus Cristo como único Salvador, que é a vontade de Deus. Após isso, Pedro retorna para a cidade de Jerusalém. Só que quando ele chega em Jerusalém, ele tem que dar explicações à igreja do Senhor, porque ele batizou nas águas pessoas que não eram judeus, não faziam parte da nação de Israel. E Pedro disse, olha, os apóstolos e a igreja se reuniu e perguntou a Pedro, por que você batizou pessoas que não faziam parte do povo de Deus, que não faziam parte do povo judeu e nem parte do povo de Israel? E Pedro disse, olha, quando eu cheguei lá na cidade de Jope, o Senhor me fez, estava no meio-dia, a hora da oração, e eu subi para orar, estava com fome, e do céu desceu um lençol cheio de animais dentro deste lençol. Isso foi uma visão que eu tive, viu, igreja? Pedro explicando aos irmãos. Isso foi uma visão que eu tive. O lençol desceu com um monte de animais dentro e esses animais eram proibidos pela lei de Moisés. Só que uma voz do céu dizia a mim, Pedro, mata e come. Eu estava com fome. Mas eu respondi na mesma hora para a voz que me disse, não, Senhor, jamais eu vou comer alimento que está imundo, que foi proibido pela lei de Moisés e pela lei de Deus. Desde pequeno que eu não faço isso, não vou fazer agora. A voz responde para Pedro e diz, Pedro, não faça imundo ou impuro tudo aquilo que a partir de agora Deus está liberando, porque foi Ele quem proibiu e é Ele quem está liberando. E a visão, por 3 vezes, irmãos, dizia Pedro, 3 vezes essa visão desceu para mim e depois sumiu. E eu fiquei sem entender aquilo. Foi quando o pessoal de Cornélio chegou para mim e me levou até Cornélio. Quando eu cheguei na casa de Cornélio, que entendi aquilo que um anjo apareceu para Cornélio, um homem que não é judeu, mas que vem fazendo obras como se fosse amigo do evangelho. Ele não era salvo, né? Hoje tem muitos assim, não é, irmãos? São amigos do evangelho, vão nos cultos, diz que essa é a verdade mesmo, que o evangelho é a verdade, né? Que o caminho é esse, é Jesus Cristo, diz que Jesus Cristo é a salvação, mas não aceitou Jesus Cristo ainda não decidiu segui-lo. É quase salvo,
Porque só recebe a dádiva da salvação quem aceitar e decidir mesmo jogar tudo para trás e seguir Jesus Cristo. Admirar, achar bonito, ir lá é uma coisa. Aceitar e entrar é outra. A ordem é aceitar e entrar dentro de Jesus Cristo, dentro do Evangelho, dentro do ensinamento de Jesus Cristo. Certo? Pedro disse que foi lá e Deus disse a Cornélio para mandar chamar ele. Irmãos, e eu vi a visão. Quando eu estava falando para o pessoal sobre Jesus Cristo, para as pessoas que não eram judeus, Jesus Cristo batizou eles com o Espírito Santo e com fogo. Foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas. Quem era eu para negar o batismo a essas pessoas? Disse Pedro à igreja. Quando a igreja escutou isso, irmãos, começaram a dar glória a Deus, aleluia, se alegrar, porque ficaram alegres e felizes. Não repreenderam Pedro, não, como fazem hoje, não. Não disciplinaram Pedro, não, porque Pedro saiu da denominação e foi para outra denominação. Disciplina. Pedro foi pregar em outra denominação que não era a denominação dele. Disciplina. Eles não fizeram isso, não, porque isso não é coisa de Deus, não. Proibir de você visitar uma outra denominação que prega a mesma fé em Jesus Cristo não vem de Deus. Isso é divisão, isso é separação. Deus abomina o que divide os irmãos. Verdade? Não estou com fantasia. Verdade. Que caia na cabeça de quem cair. Verdade, verdade, verdade. Fantasia? Não. Conto da carochinha? Não. Chega. Engano? Vai enganar você mesmo. Com essas suas histórias de doutrinas que não vêm de Deus. É terrena. É animal. Disse Pedro. Judas. É terrena. É animal. Isso não vem de Deus, não. Separar, proibir, não vem de Deus, não. Você só pode separar e proibir do mal, do pecado, das coisas que não prestam. Mas você sabendo que uma denominação evangélica prega a mesma fé, prega muitas vezes o mesmo costume até, e você ser proibido de ir para ela porque é outra denominação. Isso é poder, isso é domínio, irmão. Isso não vem de Deus, não. Foste chamados à liberdade, irmãos, disse o apóstolo. Agora, não use da liberdade para dar ocasião à carne. Não se aproveite disso para fazer o que não presta, não. Essa é a ordem. Você pode ir para onde você quiser, pregar para quem você quiser, cantar, louvar e pregar na denominação que você quiser, desde que você não use a carne, desde que você não peque, desde que a denominação para onde você vai não seja herética, não esteja ensinando coisas fora do evangelho, outro tipo de salvação. Aí não. Mas se tem a mesma fé, a mesma base, o mesmo Jesus Cristo, por que não? Por que proibir? Tem alguma coisa errada. Isso não vem de Deus. Então eles se alegraram e ficaram satisfeitos com aquilo, porque as pessoas que não eram judeus, que não participavam do povo deles, estavam aceitando o dom do Espírito Santo, aceitando a salvação também. Glória a Deus por isso. Pedro não foi repreendido nem disciplinado, viu? Então, irmãos, logo após isso, nós temos a descida do Evangelho até a cidade de Antioquia. Era uma metrópole na época. Depois de Jerusalém, ela era a segunda cidade de Antioquia. Muito grande. Só que ainda estavam pregando somente para os judeus. E os irmãos ali pregaram para os judeus tão fervorosamente que eles aceitaram a fé em Jesus Cristo e foram batizados nas águas. Olha, veja só. Esses judeus, eles eram gregos. Mas eles eram judeus. Os pais deles, os descendentes deles eram judeus. Só que eles nasceram ali. Então, eles eram gregos por nascença. Eles nasceram ali. Mas os seus pais, os seus descendentes eram judeus. Viviam o mesmo costume, recebiam o mesmo ensino hebraico e judeu. Iam para Jerusalém todo ano para adorar no templo. Então, mesmo que eles tenham nascido em outra nação, eles foram chamados de judeus gregos. Eles aceitaram. Essa notícia chegou até Jerusalém. E a igreja em Jerusalém ficou sabendo disso. Que os judeus gregos lá de Antioquia haviam recebido o evangelho da salvação. O que é que acontece? Barnabé, tão lembrado, né? Barnabé era um discípulo que ajudou Saulo logo no começo. Barnabé se alegra com isso e diz em si mesmo. O Espírito Santo levantou ele em si mesmo e disse. Isso é um trabalho para o discípulo que está sendo preparado. Por quê?
porque não eram judeus lá, ou não eram judeus de sangue. E precisava de alguém que vai ser intitulado ainda o pregador dos gentios, apóstolo Paulo. Mas ele ainda é Saulo, está lá na cidade de Tarso, na sua cidade natal. Ele está lá, irmãos, porque naquele tempo não tinha a Bíblia na mão. Viu, irmãos? É bem interessante colocar isso na mente. Não havia a Bíblia na mão. O Evangelho naquela época, os primeiros passos da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, primeiro foi passado dos apóstolos que andaram com Jesus Cristo, viram tudo que Jesus Cristo ensinou. Primeiro foi passado dos apóstolos para os discípulos que seguiram Jesus Cristo. E os discípulos passaram esse evangelho, os ensinos. Toda vez que nós chamamos evangelho, nós queremos dizer tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou. Os discípulos passaram para os novos convertidos que estavam chegando. Então era de boca em boca, certo? Eles não tinham a Bíblia na mão como nós temos hoje, nessa comodidade de ter a Bíblia na mão e ler tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou. Temos na mão. Só não lê quem não quer, quem não sente vontade, quem não sente desejo nenhum, apesar de dizer que é seguidor de Jesus Cristo, apesar de dizer que está nos caminhos de Jesus Cristo, de seguir sua denominação evangélica, sua religião, diz que segue, está tudo, fazendo tudo bem, mas não sente nenhuma vontade de ler os evangelhos, os ensinos de Jesus. É uma coisa que deve ser pensada. Por que isso? Aí essas pessoas que não lêem, não estudam, não procuram saber a verdade, são manipuladas por muitos pastores aí que estão disfarçados de pastores. São manipuladas pela direção, pelos líderes. São levadas para todo canto. O que eles ensinam, eles fazem. Sem saber a verdade. É culpa deles. Culpa dos líderes primeiro, mas a maior culpa é deles que não lê. Não sentem nenhuma vontade de ler. É algo muito interessante, é algo que fica muito a desejar em um servo de Jesus Cristo. Não ter o desejo de ler os evangelhos. Então naquele tempo não tinha. Então os apóstolos passavam para os discípulos e os discípulos passavam para os novos convertidos que chegavam na igreja. Era de boca a boca o evangelho. Não era na mão não tinha não. E o nosso irmão Saulo, quando foi para a cidade de Tarso, nós vimos toda a trajetória de Saulo e vimos que ele estava ali na cidade de Tarso, sua cidade natal. Ele ficou ali por um tempo, irmão. Me parece que é cerca de 3 anos. Nós vamos estudar isso ainda. E ali ele ficou recebendo os ensinos de Jesus Cristo. Mas vejam que coisa maravilhosa. Saulo, irmãos, que se transformará no apóstolo Paulo, ele recebeu o evangelho, os ensinos de Jesus, diretamente do Senhor Jesus Cristo. Não foram os apóstolos que ensinaram a ele, não. Não foram os discípulos que ensinaram a ele, não. Ele recebeu através de visão, lá na cidade de Tarso, onde ele estava. Enclausulado ali. Em 3 anos de meditação ali, sozinho, isolado. Então ali ele ficava escutando todas as mensagens que Jesus Cristo passava para ele, de todos os ensinos. Ele vai dizer isso mais na frente, nós vamos estudar isso. Ele vai dizer mais na frente que não recebeu o evangelho, os ensinos de Jesus Cristo, diretamente dos apóstolos. Ele recebeu diretamente do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo preparou ele para ser o vaso escolhido, como ele disse a Ananias lá no começo, na cidade de Damasco. Este é um vaso preparado, Ananias. Eu vou prepará-lo. Eu estava lá, Saulo, recebendo diretamente, através de visão espiritual, recebendo do próprio Senhor Jesus Cristo o evangelho, para poder pregar aos gentios, aqueles que não eram judeus, e também aos judeus. O homem foi uma verdadeira ferramenta afiada na mão de Deus, e deixou o Espírito Santo usar ele de uma forma tremenda. Então, Barnabé vai até lá, pega Saulo e traz Saulo até a cidade de Antioquia. Lá eles estão doutrinando, ensinando, preparando os irmãos. E os irmãos ali andavam tão perfeitamente, comunhão, partir do pão, distribuíam os bens, faziam a santa ceia, todos amando uns aos outros como a si mesmo. Era tão admirável a forma de que a igreja ali em Antioquia, junto com Paulo, com Saulo e Barnabé, estavam se comportando, que todos aqueles que não eram igreja, não faziam parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, que não eram judeus, né? Pessoal do mundo, vamos dizer, olharam para eles e viram que eles seguiam o mesmo jeito de Jesus Cristo. Foi o que eles fizeram? Eles batizaram os discípulos do Senhor, a igreja do Senhor, com o nome de cristãos. Cristão, irmãos, quer dizer seguidores do mestre ensinador Jesus Cristo. Exatamente isso, irmãos. Jesus Cristo chamou seus seguidores de igreja. Já o povo do mundo batizou ele de cristãos. Ou seja, não há santidade nenhuma e nenhuma honra no nome cristão.
porque isso veio do mundo e não de Deus. Agora tem muito valor o termo santos, separados, igreja. Esses são os nomes pelos quais Deus chama os seguidores de Jesus Cristo. E não o termo cristão, que todo mundo, irmãos, é cristão. Isso não tem valor. Pelo contrário, o nome cristão, durante o decorrer dos séculos, ficou muito manchado. A igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo não, ela continuou firme no Evangelho. Os santos continuaram santos. Certo? Os separados continuaram separados. Mas os cristãos, durante o decorrer do século, cometeram atrocidades, abominações que envergonharam. Porque cristão só é dizer que é seguidor de Jesus Cristo, mas não tem a coisa certa. Mesmo que não sigam os ensinos de Jesus Cristo, cristão matando, irmão, o que aconteceu? As religiões cristãs mataram mesmo, torturaram, acabaram com muita gente. Torturaram e acabaram com outras religiões que não quiseram ser cristãos. Eles mataram. Então cristão não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com os céus. Nos céus não existe esse nome cristão, não. Esse nome cristão é dado aqui no mundo, pelo mundo e pelas pessoas aqui. Agora, igreja é conhecido no céu, santos é conhecido no céu. Só que este santo aí, que Jesus Cristo chama a sua igreja, os seus seguidores, esse santo aí vem derivado do termo santificado, limpo, preparado, separados do mal, tirados do pecado para Deus, guardado por Deus. Esse é o termo santo, separado. Não é santo que faz milagre, não, como muitas religiões erradas ensinam por aí, que tem santo que faz milagre. Isso é mentira, isso é fantasia, isso é conto da carochinha. O único que faz milagre é o Senhor Jesus Cristo. E os santos que existem aqui na terra, os seguidores dele, são aqueles que são separados do pecado, separados do erro, das coisas erradas, que seguem os ensinos de Jesus Cristo. É chamado de santo, nunca de cristão. Cristão está com o mundo aí, está com as pessoas do mundo aí, foi eles que resolveram chamar. Não tem nada com Deus, não tem poder nenhum. Certo? Então isso, irmãos, profetas. A cidade de Antioquia desceu profetas para a cidade da cidade de Jerusalém, desceu profetas para a cidade de Antioquia, onde estava Barnabé, Saulo e os irmãos ali, reunidos naquela bênção, depois de serem batizados de cristãos, né? Mas a igreja continuava viva, a igreja pura e santa. Não se empolgaram com esse nome de cristão, não, porque nome de cristão vai, mas não vai, é a mesma coisa. Mas de igreja, sim. É bom ser chamado de igreja, é bom ser chamado de separado, certo? Daquilo que é errado, daquilo que é mal. Mas de cristão. Então, irmãos, desceram profetas. Só que esses profetas não eram mais os profetas do Pai, do Antigo Testamento. Os profetas foram até João Batista, disse Jesus Cristo. De lá para cá é pregado o reino dos céus. E que profetas são esses que desceram de Jerusalém até a cidade de Antioquia? Esses profetas são os profetas da nova aliança. Ou seja, são profetas não como ministério, porque antigamente os profetas de Deus tinham ministério de profeta. Ou seja, toda hora o povo de Deus ia consultar aquele profeta. Levava até presente para ele. Consulta a palavra do Senhor para mim. Iam saber qual era a palavra do Senhor e quais eram as ordens de Deus para ele, para o povo. O que era que o profeta fazia? Na mesma hora ele perguntava a Deus e Deus respondia, porque era um ministério. O povo tinha que consultar o profeta para fazer alguma coisa. Tinha que primeiro perguntar ao profeta. O profeta era o canal de Deus. Era ministério profeta. Foi até Malaquias e o último é João Batista, profeta do Pai, profeta do Antigo Testamento. Aí o Antigo Testamento morre, certo? A lei de Moisés morre. Jesus Cristo pega a lei de Moisés, tudo do Antigo Testamento, e coloca dentro do Evangelho, a nova aliança agora. Todo aquele que aceitar Jesus Cristo será salvo. Então Jesus Cristo que cumpriu a lei de Deus, foi o único homem na terra que cumpriu a lei de Deus, pega a lei de Deus e coloca dentro do Evangelho, para ficar mais fácil para eu cumprir. Eu cumpro a lei de Moisés, a lei de Deus agora, através do Evangelho, certo? Coisa que eu não poderia fazer sem o Evangelho, sem Jesus Cristo. Todos os homens foram condenados ao inferno pela lei de Moisés. Porque a lei de Moisés era ruim? Não.
É boa, santa, pura, maravilhosa. A lei do Senhor, os 10 mandamentos, a lei de Moisés é maravilhosa, linda. Não existe melhor lei no mundo do que a lei de Moisés. Mas os homens são ruins, não prestam para nada. E eles não têm condições de cumprir a santa lei de Moisés. Por causa disso, Jesus Cristo veio, cumpriu a lei de Moisés, pegou ela, colocou ela dentro do Evangelho. Aí agora, todo aquele que quiser cumprir a lei de Moisés e ser salvo do julgamento final, tem que aceitar Jesus Cristo e o Evangelho, porque já está incluída a lei de Deus dentro dele. É agora a forma do Evangelho de se seguir, e não a forma da lei. Por quê? Porque quem hoje cobra o dízimo dos irmãos, certo? Está na lei de Moisés. O dízimo, lá em Malaquias, pode ver, foi dado ao povo de Israel. O dízimo, por exemplo, quem hoje cobra o dízimo dos irmãos, vai ter que cumprir toda a lei. Os 10 mandamentos, as palavras dos profetas, os preceitos da lei. Não pode comer aquilo, tem que guardar o sábado. Muita coisa vai ter que cumprir. Porque está escrito: maldito todo aquele que errar em um ponto da lei. Agora, quer pegar o dízimo, certo? Mas não quer cumprir os outros preceitos da lei. Ou você pega tudo, ou você não pega nada, morre. Mas, irmão Jorge, morre o dízimo, morre o dízimo. E agora? Na igreja do Senhor não foi estipulado o dízimo. Paulo disse: Deus ama aquele que dá com alegria. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. A pessoa é que determina o valor que vai dar. Porque Deus decidiu que agora as pessoas têm que dar não só com a mão, mas tem que dar com o coração. Com o coração, a pessoa só dá bem quando dá aquilo que determinou. Mas se você impõe 10%, que é o dízimo, já não está dando mais segundo a lei do amor, está dando segundo a lei de Deus. Então volte para a lei de Deus. Agora, se você fizer como o apóstolo Paulo ensinou, cada um contribua segundo o que colocar no seu coração. Eu quero dar 40%. Aí dá. Deus ama o que dá com alegria. Dá com alegria. Está dentro da lei do Evangelho agora. Agora sim Deus recebe. Mas 10% de dízimo, Deus não recebe isso não. Deus nunca recebeu isso. Mas eu tenho sido abençoado até hoje. Você tem sido abençoado porque está no caminho do Evangelho. Não é por causa do dízimo não. Isso aí tanto fez nem tanto faz. Alguém que diz, não, porque dízimo é dado por fé. Mentira. Dízimo não é fé. Dízimo é obrigação. Deus deu a ordem: traga meus dízimos até a minha casa. Se não trouxer, o devorador vai comer tudo de vocês. Disse ao seu povo judeu, lá em Malaquias. Dízimo não é fé. Dízimo é ordem, é obrigação. Fé é dar segundo o seu coração. Isso é fé. Era isso que a igreja fazia. A igreja não dava 10% não. Quando alguém era rico, ele vendia tudo que tinha e distribuía para os pobres. Isso é fé. Mas dízimo? Mentira. E mentira não vem de Deus não. Não, dízimo hoje é dado por fé. Mentira. Nenhuma verdade vem da mentira, disse Jesus Cristo. Dízimo é obrigação, é ordem. E coisa com obrigação e com ordem no Evangelho não se aceita não. No Evangelho só se aceita aquilo que é dado com amor, com liberdade, com paz. É aquilo que você estabeleceu. Só posso dar tanto, então só vou dar tanto. Aí Deus abençoa. Agora homens tomaram o poder, ficaram ricos com isso e não querem abrir mão disso não. Que seja para eles. Fiquem com tudo o que quiserem. Nós temos que ficar com a pura e sã doutrina. Então, profetas, irmãos, hoje é aquele que tem o dom de profecia. O batismo lá no Pentecoste distribuiu vários dons para os homens. Jesus Cristo disse, deu dons para os homens. Quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O dom do Espírito Santo, o dom de profecia, dom de falar em outras línguas, vários dons. Dentre eles tem o dom de profecia. No Antigo Testamento, o profeta, ele falava a qualquer hora e a qualquer momento. Ele era profeta. Ele falava. Suas palavras eram profecia. Agora não. Com o dom de profecia, não. No Novo Testamento, na Nova Aliança, agora no Evangelho, não. É segundo o que o Espírito Santo mandar. O Espírito Santo, quem tem o dom de profecia só usa quando o Espírito Santo mandar.
Quando o Espírito Santo usar, não é a pessoa não. A pessoa não é propriedade do dom de profecia não. Tem muitos aí se usando e fazendo deste dom propriedade dele. Fora, tá fora. Somente quando o Espírito Santo determinar. E pode haver profecia para a igreja? Pode. Quem quiser hoje consultar, só que esse que tem o dom de profecia não pode ser consultado. Você não pode ir até ele e perguntar qual é a palavra do Senhor. Está errado. Qual é as ordens de Deus? Está errado, não pode ser consultado. Os profetas do Antigo Testamento tinham que ser consultados. O que tem o dom de profecia hoje não pode ser consultado. Ninguém pode ir até ele, não. Ele será usado quando o Espírito Santo quiser. Ninguém pode perguntar nada a ele, não. Ok? Mas não tem a profecia, não? Tem. O Espírito Santo usa e profetiza. E ele que tem o dom de profecia, profetiza para a igreja, para edificar, para consolar. E também pode profetizar para um irmão em particular, para consolar, para edificar, para orientar em algum caminho. Ele pode ser usado em profecia para um irmão. Mas é o Espírito Santo que vai fazer isso, não é ele não. Nunca é a pessoa. Que as pessoas sumam. Que apareça somente Jesus Cristo e o Espírito Santo. Que as pessoas, que aquele que tem um dom de profecia, que aquele que é pastor, que aquele que é líder, suma da frente. Que quase que não se note eles, mas só vejam Jesus Cristo. Foi para isso que o Espírito Santo veio, para glorificar Jesus Cristo somente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém.